meu nome é Sueli Kassab, eu sou advogada previdenciária e fundei a Kassab Consultoria. No episódio anterior, a gente conversou sobre o site, né, gov.com, e principalmente sobre o aplicativo do meu INSS. Eu expliquei para vocês a importância, mostrei a interface e falei para você que é possível tirar vários extratos. Só que não adianta você tirar os extratos se você não sabe ler e interpretar esses extratos. Então hoje a gente vai fazer, na verdade, 3 históricos básicos, que são o histórico de crédito, para você entender, né, lá quando você tirar o seu histórico de crédito, para você conseguir entender o que está escrito lá. O histórico de empréstimos, é o extrato de empréstimos, para você entender o que são os seus extratos de empréstimo. E o seu CNIS, que na verdade é o cadastro nacional, né, que a gente já falou, que é o extrato, na verdade, de contribuições. Para você saber, né, quando alguém te pede o seu CNIS, é o seu extrato de contribuições. E vou ensinar para vocês também a interpretar a simulação de aposentadoria de vocês. Primeiro extrato vai ser o histórico de crédito. Nesse extrato de histórico de crédito, enquanto eu falo com vocês, vai aparecer um vídeo, né, de cada um deles, qual é o trajeto, para vocês aprenderem a baixar o extrato. E vai aparecer um print do PDF falando o que está escrito aqui. Lá no seu extrato, né, no seu histórico de crédito, vai aparecer os seus dados pessoais, o tipo da sua aposentadoria, o número, né, do seu benefício, que está escrito NB, que é o número do seu benefício quando alguém pedir, a data do início, a data do pagamento, tá? Nos benefícios temporários vai ter a data da cessação do benefício. Nos benefícios contínuos, que a gente chama, que são o BBC, que é o LOAS, o famoso LOAS, e a aposentadoria, não vai ter data de cessação, tá? Lá vai ter a competência, que vai estar escrito só o mês de competência, o ano, valor líquido, período a que se refere, né, esse benefício, previsão de pagamento e data de pagamento, que é quando a pessoa efetivamente recebe. Uma coisa legal para vocês saberem, uma curiosidade, né, para você, por exemplo, que quer estar fazendo esse curso com o intuito de trabalhar, por exemplo, como despachante, né? Quando você deixa de receber o seu pagamento, você tem até 60 dias entre a previsão e a data do efetivo recebimento. Se em 60 dias você não receber, esses valores voltam para o INSS e você só vai conseguir receber se você fizer um pedido de pagamentos não recebidos, que também você encontra no aplicativo do meu INSS. Isso é só uma curiosidade. Como a gente falou no episódio anterior, esse é um curso rápido para você, né, como usuário, poder fazer os acessos, ou para você que quer começar a trabalhar com isso, ou, né, vai fazer isso para um parente, para um familiar, ter uma noção de como fazer isso. Voltando para o nosso extrato, você vai ver lá, né, qual seria o banco, a agência, a operação, tudo direitinho. E principalmente, vai ter assim, rúbrica, descrição da rúbrica e valor. O que é isso? A rúbrica é o número que o INSS atribui a esse valor, né? Na descrição da rúbrica vai estar lá valor total, né? Vai estar do período, vai estar aqui nesse caso valor do 13º salário, e aí começa, né, que seriam os abatimentos, a consignação de empréstimo bancário, empréstimo sobre a renda, né, mensal, 13º competências anteriores. Eu peguei um extrato aqui mais extenso, que está bem completo, tá? Tem bastante coisa, tem desconto simplificado de imposto de renda, tem desconto simplificado de imposto de renda sobre o 13º. Então, esse é um extrato bem comprido, tá? Que vai ter lá vários abatimentos e como você pode ver, lá no final desse extrato vai dizer assim, reserva de margem consignável. O que quer dizer essa reserva de margem consignável? Isso quer dizer que ainda existe uma margem consignável de R$86. Ou seja, ela ainda pode fazer um empréstimo no valor de R$86. Nesse caso, a segurada fez um empréstimo quase que na margem do consignável.
Ou seja, hoje, né, para evitar o superendividamento dos segurados, o INSS permite uma margem de empréstimo, que é um valor específico dentro do seu benefício que você pode pedir emprestado. A margem de consignado, ela gira em torno de 35%, tá? Ela pode chegar até 35% e aí vai variar de acordo com a renda mensal desse segurado. Não tem como eu falar aqui. Por exemplo, se você recebe hoje um salário mínimo, que é de R$ 1.320, você pode fazer um empréstimo no valor de até R$ 462, tá? Lembrando que agora é permitido fazer empréstimo para BPC e LOAS, né? Que antigamente não era possível, que é o benefício de prestação continuada. A gente usa LOAS porque comumente as pessoas que recebem esse benefício de prestação continuada, eles aprenderam a utilizar o nome da lei e não o nome do benefício em si. Outra curiosidade. Voltando para a leitura do nosso histórico de crédito, qual que é a importância de você saber? Né? A importância é porque você pode, por exemplo, se você tem essa segurado, né, esse segurado, ele tem vários empréstimos. E aí, ele é um prato cheio para fraude e golpe. Por quê? Porque agora a gente vai aprender a olhar o extrato de empréstimos. Você vai lá, né, vai abrir, vai seguir o videozinho, que é como a gente vai colocar aqui do lado, para você tirar o seu extrato de empréstimos. Dentro do seu extrato, quando você for baixar, você pode pedir para baixar todos os empréstimos, inclusive aqueles que já foram cancelados, suspensos. Por que você pede isso? Porque muitas vezes, quando você olha lá, vai ter extrato ativo, suspenso, excluído e encerrado, e empréstimo de cartão. Qual que é a importância disso? De baixar todos os empréstimos, para você conseguir saber se você reconhece todos esses empréstimos, tá? No caso dessa segurada, a gente sabe que ela fez todos os empréstimos. Mas por que você vai olhar, tá? Primeiro, quando você abre o extrato, você vai ver lá novamente os dados, tá? Vai ver qual que é a base de cálculo, vai ver qual que é a margem consignável e vai verificar o que foi utilizado, o que foi reservado e o que está disponível ou extrapolado. O que pode ser esse extrapolado? É porque essa margem ela pode chegar a 45%, tá? Por que isso? Porque já houve a legislação previdenciária, ela é composta de uma lei previdenciária, que é uma lei base, mas ela está espalhada em todo o ordenamento jurídico. Então, ela é feita através de muitas MPs, através de portarias, através de determinação. Então, dependendo da época, né, se você contraiu em uma determinada época, pode ter alguma MP, por exemplo, foi feita uma MP no ano de 2020, na qual você podia pedir até 45% de margem consignável, tá? O governo permitiu isso e aí, através dessa MP, então, dependendo da época, ela pode oscilar, tá? Dessa margem, 35% é para empréstimos comuns e a de 10% é para cartão de crédito, tá? Quando você vai baixando o empréstimo bancário, você vai colocar lá, você vai ver o número do contrato, o banco, a situação e a origem da averbação e a data da inclusão. Essa averbação, ela só vai dizer para você se ela foi feita originalmente, se foi um refinanciamento, mas onde você tem que ficar muito atento, que é onde você consegue identificar se houve ou não uma fraude, por exemplo. Você vai estar lá, banco. Aqui eu vou ter Bradesco, Itaú, vamos lá, vamos ver qual mais. C6. Os bancos eletrônicos, eles são assim, um prato cheio para fraude, porque eles não existem fisicamente, então os empréstimos são feitos online e a grande maioria dos aposentados não faz a utilização de INSS, como a gente já havia falado. Então, a gente costuma perguntar para o cliente, olha, você reconhece que foi feito um empréstimo no banco C6? E aí o cliente vai dizer se reconhece ou não. Nesse caso aqui, provavelmente houve tentativa, porque
está dizendo assim, ó, Banco Pan-Americano e Banco C6, ambos foram excluídos. É muito comum que o empréstimo seja excluído pelo próprio banco ou por reclamação do cliente ou por desistência, enfim, existe uma série de situações. Qual que é a importância? Às vezes o valor é liberado e ele é devolvido e às vezes o valor não é liberado. É importante sempre olhar se o cliente reconhece todos esses. Desde os incluídos, aí tem os ativos e os suspensos. Suspensos é porque provavelmente, por alguma razão, houve a suspensão dos pagamentos. E aí tem 1001 razões. Por pedido, por inadimplência, por N situações. Os ativos têm que estar sempre reconhecidos. Qual que é a importância de você descobrir? Os encerrados. Os encerrados e excluídos, você tem que verificar se você realmente fez esses empréstimos, né? Normalmente quem faz a exclusão é o próprio banco. Os descontos de cartão de crédito. Isso é de suma importância. Muitos desses segurados não têm cartão de crédito, né? Nunca utilizaram o cartão de crédito, então eles não podem ter feito empréstimos no cartão de crédito. E esses empréstimos são sempre muito perto do valor do próprio benefício. Então o segurado acha que na verdade é um adiantamento de 13º, é alguma coisa que caiu, é alguma coisa que voltou, às vezes um depósito de alguém, algum dinheiro que entrou extra. E é muito comum que o segurado imagine que esse valor seja dele. Está na sua conta, é seu. Então você pedindo ou não, é muito incomum você ficar verificando. E nesse caso aqui, que o segurado tem vários empréstimos que foram realizados por ele, é difícil inclusive identificar quais são os fraudulentos ou não, né? A gente inclusive precisa ter certeza se houve ou não a permissão do segurado para esses empréstimos. Visto o extrato de empréstimos, né? Qual que é? Por exemplo, viu um empréstimo que você não reconhece. O que você precisa fazer? A primeira coisa que a gente faz é entrar em contato com o banco de origem do empréstimo. Você viu lá que o empréstimo foi realizado pelo C6. Entra em contato com o C6 e fala, olha, eu não reconheço esse empréstimo, nunca fiz, eu não me lembro de ter pego esse valor, não me lembro de ter autorizado, eu queria saber como isso aconteceu e por que isso aconteceu, né? E o banco vai ter que te prestar um esclarecimento. Se o banco diz que não vai devolver o valor, não vai suspender as cobranças e que você fez esse empréstimo, o próximo passo é fazer uma reclamação no consumidor.gov ou se dirigir ao PROCON da sua cidade. Tá? Retomando o episódio anterior, para fazer a reclamação no consumidor.gov, você tem que ter a senha prata. O ideal é que você procure um profissional, não faça isso sozinho. Na Kassab a gente oferece essa possibilidade no site, no www.kassabconsultoria.com. Ok, não deu certo, fez a reclamação, o banco não devolveu o dinheiro, não pagou a indenização, não fez nada. Tem que dar entrada numa ação. O ideal é procurar um advogado, de preferência especialista, ou em direito bancário ou em direito previdenciário. Porque, como a gente está acostumado, eu, por exemplo, trabalho com isso, com essas ações indenizatórias, gera uma indenização por dano material, que é o valor do empréstimo, e gera também uma indenização por dano moral, porque se trata de verba alimentar, a pensão. Eu falo da importância de procurar advogados que estejam acostumados a lidar com isso, porque esses advogados já vêm, né? Primeiro eles vão saber interpretar, ler esse empréstimo, verificar, né, a forma como ele foi feito e te orientar da melhor forma possível. Tá? E é sempre bom você procurar um advogado especialista na área que você vai trabalhar, né? É fundamental isso. Dando continuidade aqui aos extratos, a gente vai falar agora do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? É mais um extrato previdenciário, são vários, como a gente já havia falado. Se você tiver interesse, né, em aprender mais, o ideal é que você procure um curso, né, de especialização, uma pós-graduação na área. A ideia aqui é que seja acessível e é simplificar mesmo, tá? A ideia é que você possa fazer uma leitura mínima desses extratos que você vai ter acesso no aplicativo do INSS. O CNIS, ele, na verdade, ele tem todas as informações de contribuição previdenciária do segurado. Qual que é a importância disso? A importância é que, por exemplo, para que você acesse para que você tenha acesso, por exemplo, ao benefício de auxílio-doença, você precisa estar na condição de segurado.
Para que você esteja na condição de segurado, você tem que ter um período mínimo de carência, que a gente chama que é um período mínimo de contribuições, tá? No caso do auxílio-doença, período mínimo de 12 meses de contribuição. E aí, qual que é a importância de você saber interpretar? Você vai lá no seu CNIS, né, como vocês estão vendo aí do lado, e vai conseguir verificar, né, quais foram as suas contribuições, por exemplo, no último ano. Essa aqui é uma segurada antiga, que a gente chama. Ela tem contribuições desde lá da década de 80. Essas contribuições mais antigas a gente vai conseguir verificar na carteira de trabalho, tá? Nas carteiras antigas. Hoje, todo o sistema é integrado. Como eu falei para vocês, a base está lá no gov.com. Como que a gente costuma fazer essa conferência? Primeiro a gente vai olhar no CNIS. Poxa, Sueli, olhei meu CNIS, tem contribuição antiga que não está tendo, não está aparecendo. Primeira coisa, procurar nas suas carteiras de trabalho físicas, se você tiver carteira de trabalho física, tá? Olhei na minha carteira de trabalho online e também não está aparecendo. Tem que procurar o INSS para fazer um acerto de cadastro, tá? Porque aí você vai apresentar essa documentação, pode ser digital, na grande maioria dos casos, o INSS você vai abrir um pedido e vai digitalizar essa documentação e vai mandar para o INSS para que eles façam a correção cadastral, tá? O CNIS, basicamente, você vai conseguir só verificar se as suas contribuições estão lá, tá? Ele também é bem simples, ele vai ter lá os dados do segurado, ele vai ter o NIT ou NIS, né, o pessoal costuma confundir, né? NIT é o número de identificação do trabalhador, que é o mesmo número do NIS, que é o número de identificação social. O NIS é muito utilizado no CAD único, tá? Que é o pessoal do Bolsa Família. Também é o mesmo número do PIS, tá, gente? O PASEC, o pessoal que é mais antigo. Esses números, na verdade, são os números que... esses números, eles registram, é onde ficam registrados sobre esse número, né? Os dados sociais, tá? Do cidadão de um modo em geral, tá? É só uma questão de nomenclatura. Como eu falei, o CNIS, a principal informação que ele contém é as suas contribuições. E agora a gente vai tentar entender a simulação, que é a famosa, né? Que todo mundo fala assim, vou pagar um advogado para fazer minha simulação, para fazer minha contagem de tempo, se eu tenho direito ou não à aposentadoria. O ideal é que você seja assistido por um profissional. Na CASAB a gente tem uma consulta de planejamento previdenciário, na qual a gente não só faz a contagem de tempo, como a gente também faz a simulação do INSS, faz a simulação em outros sites, né, e faz a leitura e a interpretação disso para saber se você realmente tem direito à aposentadoria e, né, se é o momento ideal para você se aposentar, já que tem vários tipos de aposentadoria diferentes. Por isso, a importância de estar sempre acompanhado de um profissional, tá? Ou de, pelo menos, né, adquirir esse curso, tentar se informar da melhor maneira possível para evitar aí o sofrimento de ficar anos e anos esperando a aposentadoria ou de pedir, muitas vezes pede no momento errado, da forma errada, e aí você acaba ou não conseguindo benefício ou conseguindo um benefício menor do que o que você faria direito. Mas isso vai ser matéria para um outro momento, tá? Vai ser matéria para a gente conversar a respeito da revisão de aposentadoria. Na simulação do INSS, tá? A gente vai verificar, eles começam sempre pela modalidade, que a gente chama. Nesse caso aqui, aposentadoria por idade foi a aposentadoria que a segurada fez jus, né? Ela se aposenta por idade. Qual que é o grande pulo do gato para você entender a simulação de aposentadoria do INSS? Vai estar lá assim, regras. 180 meses de carência, ter no mínimo 60 anos de idade, tá? Ela, no caso, contribui, na verdade, ela cumpre com as duas regras. Elas são sempre cumulativas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa cumprir todas as regras, tá? Aí vamos lá, aposentadoria por tempo de contribuição. 180 meses de carência. Ok. 30 anos de contribuição. Não alcançou e também, por consequência, não conseguiu os pontos, tá?
Aí vamos lá. Aposentadoria por idade na regra de transição. Ela também faz jus, tá? Ela aposentou com 60 anos. Ah, Suelen, qual que é a diferença, né? Ah, é porque, se vocês olharem lá em cima, na primeira, ela tem uma renda inicial maior do que na segunda. O INSS é obrigado a conceder sempre o melhor benefício, tá, gente? Então, eu faço, por exemplo, eu faço jus à aposentadoria por idade por tempo de contribuição. Mas no tempo de contribuição, o cálculo vai ser a maior. Então, o INSS é obrigado a conceder por tempo de contribuição. Ah, Suelen, a gente vai falar sobre isso? Não dá. O que acontece? Como eu falei para vocês, a legislação previdenciária, por ela ser uma legislação que ela fica dissipada, né, ela fica espalhada por todo o ordenamento jurídico, a gente não vai conseguir aqui aplacar todas as legislações, todos os tempos. O que vocês precisam saber é que são várias as modalidades de aposentadoria e boa parte delas foi extinta durante a reforma de 2019. Por exemplo, a aposentadoria especial já não existe mais, a aposentadoria por tempo de contribuição também não existe mais. E em alguns anos essas modalidades vão ser literalmente extintas, tá? Existem várias justificativas, várias jurisprudências, várias discussões no âmbito tanto acadêmico quanto no âmbito da justiça, mas isso aí é coisa para daqui a muitos anos, tá? Então por enquanto a gente lida com a nossa atual situação. Quando você pega essa simulação, são 5 páginas de simulação, e elas vão falar de pedágio, elas vão falar de várias coisas. Para você, de forma simplificada, qual que é a maior importância? Olhou a simulação, você vai ter lá, tem direito? Sim ou não? Se está escrito não, se você pedir, o INSS vai negar. Bom, é bem simples, tá? Ah, mas eu acho que eu tenho direito à aposentadoria, eu mesmo fiz a minha contagem e eu tenho direito à aposentadoria. Procure um advogado, tá? Evite procurar, nesse caso, o que a gente chama de despachante, porque muitas vezes eles vão seguir algumas regras do INSS, mas eles não têm acesso a todas as portarias, as legislações, as jurisprudências da área. E muitas vezes você só vai conseguir a sua aposentadoria se você judicializar o pedido, tá? Então, tem dúvida? Olhou lá, não tem direito à aposentadoria, tá no site que não tem nenhum, baixou, verificou que não está cumprindo as regras, mas quando você olha, você não, mas eu contei, eu tenho mais de 180 meses de carência, eu tenho mais de 28 anos de contribuição, eu tenho mais idade, enfim. O que isso quer dizer? Olhei tudo lá, não descobri, né, por que eu não consegui me aposentar. Procure um profissional, né? O ideal é que você faça sempre essa consulta de planejamento previdenciário que a gente oferece aqui na CASAP. Para isso, se você, né, veio até aqui nesse episódio e não conseguiu, né, não vai conseguir sua aposentadoria, não conseguiu entender essa simulação, teve alguma dificuldade, agende um horário com a gente no www.casapconsultoria.com.br.